Radar Político. Feliz Ano Novo, meninos. Olá, feliz Ano Novo. Molica. Feliz Ano Novo. Chegou, Molica? Como vai? Tudo bem? Cheguei, acordei. Você vem sempre aqui, não? Você acordou ou você ainda nem dormiu, Molica? Oi? Você acordou ou você ainda nem dormiu? Não, dormi. Ontem trabalhei até tarde, teve o jornal da CNN, aí comemorei, dormi, acordei já li jornal, já tô pilhado já. Ai, que bom. Olha, eu vou começar com você, Molica, porque o Rio de Janeiro é uma das cidades mais importantes do Brasil e é também, certamente, uma das cidades que enfrenta um dos piores problemas de administração pública, né? Tudo falta no Rio e para todo lado há problemas. Eduardo Paes assume, você antecipou ontem informações importantes sobre medidas que ele adotaria e hoje as medidas estão aí, né? Conta pra gente. Pois é, a situação do Rio é muito grave, né? A situação financeira, a nova administração calcula em um déficit de 10 bilhões de reais. Então, hoje já foram publicados 44 decretos na área econômica, só na área econômica são 44. Então, isso inclui aí corte no valor de 30% de contratos, auditoria em todos os restos a pagar, aquelas dívidas herdadas, né, da administração anterior, e aí só vai para pagar, para os fornecedores receberem, vão ter que dar desconto, e corte também, aquelas clássicas, né, corte em cargos comissionados. Vai haver uma intervenção na Rio Saúde, que é uma empresa municipal que administra muitos hospitais, postos de saúde, clínicas da família. Criação de uma série de grupos, um até que prevendo a criação do teletrabalho permanente para servidores. Criação também, já está em vista, uma reforma previdenciária que vai ser bem dura, né? Então, tem uma série de questões que a Prefeitura está criando para tentar ajeitar a situação financeira do município, que é uma situação muito grave. Então, já começou, o Eduardo Paes já chegou com o pé no acelerador e logo no primeiro dia de mandato, aquela velha história do Maquiavel, né? A maldade você tem que fazer de uma vez só, né? Depois você vai fazendo as bondades aos pouquinhos. Mas já começou, está tudo numa edição extra do Diário Oficial, é isso. Ô Caio, o Cláudio Castro, que assumiu o governo do Rio de Janeiro no lugar do Witzel, ele tem uma proximidade muito grande com o Bolsonaro. Como é que vai ficar essa relação? Paes, Castro, Bolsonaro? Ô Thaís, o perfil do Cláudio, assim como o perfil do Eduardo Paes, a Molica sabe melhor do que eu isso, são perfis conciliadores, né? Eles não são políticos de ir para o embate, de ir para o confronto. E tem uma situação específica do Rio de Janeiro, e o Molica também, por favor, me corrija se eu estiver errado, de que uma dependência muito grande de recursos federais, né? Então, pelo menos no curto, no médio prazo, para atravessar aí 2021, eu não vejo uma situação do Eduardo Paes confrontar assim, o governo federal, até porque tem uma dependência, né? E vejo, ele é talentoso em fazer isso, em saber separar, conseguir separar a questão administrativa, financeira, econômica do município da questão política, que pode ter alguma afetação nisso somente em 2022. Ele é habilidoso o suficiente para conseguir manobrar isso. E o Cláudio Castro, do que eu acompanho, também tem um perfil semelhante, né? Depende muito, os dois dependem da União para tocar e para tentar resolver essa situação difícil aí das finanças, tanto do Estado como do município. Então, não vejo no curto prazo um embate, né? E vejo mais uma tentativa de conciliar, de se aproximar administrativamente falando do governo federal, Thaís. Molica, ainda falando sobre essa relação, nós estamos conversando bastante aqui sobre a ação individual de cada governador e agora os prefeitos também chegando com essa preocupação de garantir a sua vacina sem esperar
o governo federal na liderança desse processo. E o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro também está fazendo isso? O Estado e a Prefeitura. Agora, no dia 3, domingo, o Eduardo Paes vai anunciar um plano de vacinação para o município. Ele já fechou acordos com o Instituto Butantan e com a Fiocruz, então ele vai detalhar esse plano de vacinação depois de amanhã. E ontem o governo do Estado lançou um plano de contingência para vacinação contra a Covid-19. E esse plano prevê a possibilidade de vou usar aspas aqui, aquisição descentralizada de 25 milhões de vacinas, 25 milhões de doses. Ou seja, o governo do Estado vai aderir ao plano do governo federal, né? Mas se demorar muito para sair, o governo parte para comprar, e aí eu apurei que o governo do Estado houve uma sobra de caixa aí de 600 milhões de reais, aí o governador Cláudio Castro segurou esse dinheiro, não deixou gastar. Esses 600 milhões estão reservados para a eventualidade de o governo estadual precisar comprar vacinas. Então, assim, como o Caio falou, os dois são bem conciliadores, tanto Eduardo Paes quanto o Cláudio Castro, mas não vão morrer abraçados. Se a situação, especificamente de vacinas, né, não for resolvida pelo governo federal em tempo hábil, ou seja, rapidíssimo, eles tomarão as próprias iniciativas e vão cuidar de vacinar tanto a população da cidade quanto a população do estado do Rio de Janeiro. É isso. O Caio, o Rio de Janeiro é uma cidade grande, São Paulo, então nem se fala. Há outras capitais como Recife, Curitiba, Salvador, que estão tomando a mesma iniciativa de querer se garantir. Mas a grande maioria dos municípios brasileiros não tem condição nem de comprar vacina, nem de se preparar. Quer dizer, tem uma dependência muito absurda, muito forte do governo federal. Isso vai criar um fosso aí de desigualdades de programas de imunização se o Ministério da Saúde não agilizar e tomar à frente essa liderança, né? Você vê isso acontecendo? Não, eu vejo, pelo menos, eu acho que em janeiro essa questão da vacina em nível federal vai ser de alguma maneira resolvida, né? Acho que talvez aí de chegar, né? Da gente ter o começo, a primeira injeção. Eu acho, pelo que eu estou vendo, os prazos, o cronograma, falando no Ministério da Saúde, na Anvisa e também em Palácio do Planalto, tenho essa percepção de que isso vai sair em janeiro. E acho também, a minha percepção, é de que todos os entes federativos, Estado de São Paulo inclusive, dependem muito dessa resolução via São Paulo, via Brasília. Né? Precisam, né? Evidente que todos os prefeitos estão chegando, já assumindo os cargos. O que eles têm que fazer? Eles têm que mostrar esse serviço. O pai está certíssimo ali. Até é o serviço a ser mostrado no dia de posse. Estamos preocupados com as vacinas, temos um plano B. Se o governo demorar, eu faria isso se eu tivesse assumindo alguma prefeitura hoje. Mas quando você começa a ver no detalhe, tem uma dependência grande em termos de logística, em termos de distribuição, em termos de recursos de todo mundo, como você bem citou, Thaís. Então, acho que todo mundo está assumindo, fazendo esses planos B para o caso do Ministério, porque isso até gera um discurso político forte. Olha lá, o Ministério está, e de fato está, né? A gente está constrangido, estamos constrangidos. O governo brasileiro está constrangido, né? Na CNN a gente mostra toda a chamada de intervalo, os países do mundo já vacinando, são 46 até ontem, né? E o Brasil sempre lá ticado em X, é constrangedor. Agora, uma coisa é o discurso, uma coisa é uma dependência até de logística ali e de recurso financeiro do governo federal. Isso de fato depende. Mas eu acho que a virada ali a nosso favor meu, seu, de quem nos ouve, foi essa aceitação da Agência Sanitária Britânica da AstraZeneca. Acho que isso dá uma ajudada para acelerar esse jogo e tentar correr atrás desse prejuízo. Meninos, nessa segunda e última... Você quer falar alguma coisa? Diga, Mônica.
Não, só para complementar, porque tem a questão da vacina, mas tem das seringas, e o governo federal não está conseguindo comprar. Inclusive, nesse plano aqui do governo do Estado, que foi apresentado pelo governo do Estado, o governo diz que já conseguiu comprar 16 milhões de seringas, 8 milhões já foram entregues e quer comprar mais 50 milhões. Então, assim, às vezes podemos chegar a uma situação patética, que é ter vacina e não ter seringa, já que o governo federal se atrasou muito em todo esse processo. Mas, enfim, desculpa te interromper, Thaís. Não, Mônica, eu só acho também, desculpa, Thaís, a questão da seringa, a vacinação, quantos brasileiros serão imunizados? Se não me engano, mais de 100 milhões. Essa vacinação, nem aqui e nem nos outros países, ela vai ser tudo de uma só vez. Né? Isso eu tenho ouvido lá. E nas comparações, por exemplo, você pega, ontem eu ouvi isso de Brasília, eles fazendo as contas lá, pega, por exemplo, Estados Unidos até agora vacinou o equivalente a um estado do Mato Grosso. Assim, os percentuais de vacinação, mesmo que começou, eles são pequenos, porque não tem vacina para todo mundo. Então não é que a gente precisa ter ali, isso é o que eu estou ouvindo, tá? Por favor, você não tem que ter ali as 150 milhões de vacinas já a partir do dia 20 de janeiro. Assim, porque a vacinação nossa vai atravessar 2021, vai chegar em 2022. Né? É isso que eu tenho ouvido. A questão da seringa, ela entra num processo licitatório que abrange o ano inteiro de 2021. Você não Pois mas o governo não está conseguindo comprar, né? Não está conseguindo garantir nem para iniciar. Né? Não consegue comprar hoje para entregar daqui a 6 meses. De qualquer forma... Mas vai ser mas o meu ponto não vai ser um dia, começou a vacinação, 100 milhões de brasileiros vacinados, tem que ter 100 milhões de vacinas ali. Esse que é meu ponto. Né? Só para a gente também não potencializar um drama que de fato, concordo, falta de planejamento, falta de organização, mas assim, não vai ser dia 20 de janeiro, começou a vacinar, o Brasil inteiro vacinado, tem que ter 100 milhões de vacinas distribuídos, salvo engano, nos 38 mil postos do SUS espalhados pelo Brasil. Só um ponto de uma observação. Eu faço uma pontuação aqui, Caio, só que é o seguinte, nós estamos numa guerra, a Organização Mundial de Saúde, outras entidades estão dizendo, olha, todos os laboratórios que já têm vacinas aprovadas vão ser capazes de produzir em 2021 cerca de 2,5 bilhões de vacinas. Somos 7 bilhões de pessoas, é uma guerra, assim como foi pelas máscaras, pelos respiradores. Então, quanto mais tempo a gente demorar, quanto mais o Brasil ficar para trás, mais difícil vai ser, inclusive no decorrer do tempo, para cumprir esse cronograma que você tem toda a razão, não vai acontecer no curto prazo, a gente corre o risco, o Brasil corre o risco de, inclusive, ter interrupções de fornecimento nesse meio tempo, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Olha, eu preciso gastar esses últimos minutinhos aqui do Radar Político com vocês, porque eu queria ouvir de cada um a impressão e a expectativa para o terceiro ano do mandato do presidente Jair Bolsonaro. Mônica. Olha, eu acho que tem 2 pontos que são fundamentais. Primeiro, a questão econômica. Como é que tem o fim do auxílio emergencial, e o auxílio emergencial não ajudou apenas 60 milhões de pessoas, ajudou a economia, manteve a economia circulando. O auxílio emergencial acabou. Então, isso é uma questão. Teve uma inflação de alimentos importante no ano passado, alguns alimentos subiram muito. Então, há uma questão econômica e que a vacina pode ajudar. Na medida em que a vacinação for implementada, isso gera mais confiança na economia, mais confiança nas pessoas. Então, o primeiro ponto é como o governo vai trabalhar a questão econômica e como as consequências da questão econômica no governo. E o outro ponto é a eleição para a mesa da Câmara dos Deputados e do Senado, mas principalmente da Câmara dos Deputados, onde a disputa política ali tem sido mais acirrada. Se o grupo do Rodrigo Maia ganhar a eleição, né, com a candidatura do Baleia Rossi, a situação do governo fica bem mais delicada, porque o Rodrigo Maia e esse grupo está fazendo questão de dar um tom de oposição. Não apenas uma chapa independente, mas na prática tem sido uma chapa de oposição, uma candidatura de oposição ao Palácio do Planalto. Isso pode complicar bastante aí a vida do presidente Jair Bolsonaro. Thaís. E para você, Caio, como é que vai ser qual é o Bolsonaro? Bolsonaro paz e amor? Bolsonaro não, eu coloco mais aguerrido? Para o governo brasileiro atravessar esse ano, a economia e pandemia, né? A economia tem um buraco gigantesco, né? Por conta das medidas aí de 2020.
tem um buraco muito grande para cobrir e a ver se conseguirá cobrir. A minha divergência, eu acho que eu vou divergir do Mollica, eu já começo a ouvir muito. Eu não acho que uma vitória do Baleia Rossi, que é o candidato apoiado pelo Rodrigo Maia, vai ter... o Palácio do Planalto não está contabilizando isso mais como um grandiosíssimo prejuízo. Torce pelo Arthur Lira, sim, faz campanha pelo Arthur Lira, sim, mas o Baleia Rossi é muito ligado ao presidente Michel Temer, que tem operado para que se o Baleia ganhar, ser uma gestão de pacificação, de conciliação e de reformas, né? O Temer tem colocado muito essa questão das reformas. E o perfil do Baleia Rossi não é um perfil do Rodrigo Maia. Então, isso vai ser uma coisa a ser verificada, como que vai se dar isso. Não acredito num cenário muito trágico para o governo em termos de Câmara dos Deputados. Acredito sim numa recomposição de forças, caso o governo perca, o Arthur Lira não vença. Mas não, eu já achei mais que seria terrível ali para o governo se o Baleia ganhar. Hoje eu já começo a observar um pouco, a tirar um pouco esse pé do acelerador e, claro, por favor, posso estar errado, tá? Mas é só uma variação, uma percepção a partir de conversas que eu tenho tido, e principalmente essa semana, eu tive algumas conversas que eu noto ali, o Palácio do Planalto fala, poxa, se fosse o Freixo, se fosse a Glaze, né? Mas não, é o Baleia, inclusive o MDB tem cargos no governo, não de primeiro escalão, mas tem muito cargo de segundo escalão, enfim, o PMDB votou muito com o governo, a gente deu isso essa semana, inclusive, né? A gente falou aqui, né? A taxa de governismo do Baleia é maior do que a do Arthur Lira, a taxa de governismo do MDB é maior do que o partido do Arthur Lira, então é só pra gente... não é uma candidatura de oposição raiz, vermelha, vamos dizer assim, né? Enfim, essa é a minha avaliação. Muito Posso só bem. fazer uma pontuaçãozinha, cara? Pode, Tá, rapidamente. Não, tem a questão, isso concordo com o Caio em relação, o Baleia é um conciliador do MDB, o MDB tem uma vocação governista histórica, né, desde que ele deixou de ser oposição na ditadura e virou governo. Agora, tem o contexto de 22. Essa formação desse grupo em torno do Rodrigo Maia, agora em torno do Baleia Rossi, já aponta para 22, como o próprio Rodrigo Maia declarou outro dia numa entrevista. Então isso já está apontando para a eleição de 22, um reagrupamento da oposição, uma tentativa de busca de candidaturas mais unificadas. E aí, nesse ponto, a política não basta apenas a intenção do político, mas as condições históricas que determinam o comportamento do político. E essas condições históricas, numa eventual eleição do Baleia Rossi, essas condições históricas apontam para a eleição de 22 e aí por uma oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Bem, nós vamos estar aqui todos os dias. Só uma coisinha. Afe Maria, vocês vão me matar, vamos. Puxa o chope aí, traz o chope, vamos embora. Vocês nunca combinaram? Tá bom. Por que vocês estão brigando hoje? Vamos. Não, líder do governo no Congresso é do MDB. Líder do governo no Senado é do MDB, mesmo partido do Baleia Rossi. Então, assim, e Michel Temer cotado para ser ministro, isso acabou não evoluindo, mas teve essa conversa. A sinalização é importante, né? Vamos lá, liberados. Que bom. Bom dia para vocês, meninos. Ufa! Bom dia! Ufa. Bom dia, até amanhã. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo.